Oi, Thay, tudo bem? Ei, Oi, pessoal. Cris, bom dia. Como é que vai? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mais uma live aí? Mais uma live. Estamos aqui para mais uma live do Movimento Ilumina. A gente trouxe hoje para conversar um tema que é transversal, né, a tudo que a gente tem trocado aqui de informação sobre o universo feminino, sobre as questões da mulher hoje em dia e todo esse lastro histórico, social que a gente vive enquanto mulher, a questão do gênero, que perpassa tudo que a gente tem conversado aqui. E aí a gente fez uma leitura de um livro muito interessante da Shimananda Adichie, Shimananda Ngozi Adichie, uma escritora nigeriana. Ela ficou mais conhecida aí nos últimos anos, e ela tem um livro bem simples, curto, muito objetivo, de leitura muito tranquila, chamado Sejamos Todos Feministas. E aí a gente fez a leitura desse livro, eu e a Thay, a gente conversou e achou que valia a pena trazer essa conversa para cá, para a gente trocar também com vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, ou estão ouvindo pelo Spotify, ou estão vendo algum corte aqui dessa live nas redes sociais. Podem acessar na íntegra no YouTube ou no Spotify essa conversa e outras que a gente já teve. Esse livro da Shimananda eu comprei uns poucos anos atrás, na verdade, pensando na minha filha adolescente, porque eu acho que ele trata de temas muito práticos da vida diária de uma mulher, coisas que a gente enfrenta no nosso cotidiano e que às vezes passam despercebidas e a gente não consegue fazer a leitura daquela situação, entendendo que é uma situação de machismo, é uma situação que envolve a questão de gênero e onde a gente muitas das vezes está sendo prejudicado, vamos dizer assim, ou por ser mulher. A Shimananda, ela é uma autora muito interessante, ela traz o ponto de vista dela enquanto mulher na Nigéria, e a partir de coisas que acontecem na vida dela, que literatura, vai trazendo situações que justificam o feminismo em si. E aí, quando a gente fala feminismo, acho que já tem toda uma discussão que a gente vai tocar um pouco aqui, mas não dá para esgotar. Acho que esses temas não se esgotam, mas acho que esse já é um ponto importante. Então, tá, o que você me diz aí, por onde você acha que a gente começa essa conversa toda aí, eu, você, Shimananda e todo mundo que está aqui com a gente? Então, Cris, pessoal que está ouvindo a gente aí assistindo, eu acho que um ponto de partida é dizer que é uma leitura que ela é incrível, assim, é essencial para todas nós mulheres e todos os homens também, né? E, de repente, Cris, eu sugiro a gente começar com o conceito que a Shimananda traz de feminismo, né? Que, só para contextualizar, ela começa o livro é uma adaptação de uma palestra que ela fez, né? Então, é um livro super, super curto, super objetivo, super, super direto. E ela não finaliza, ela traz o conceito de feminismo, né? Ela começa trazendo o estereótipo, né, que foi criado em torno do feminismo, e traz o conceito que ela encontrou e que ela acredita e que ela prega, né? Que é um movimento. Ela fala que o feminismo ele é um movimento que luta contra a desigualdade entre homens e mulheres. Então, a gente vai trazer o conceito mais amplo, né? Mas em síntese é isso, e de repente trazer esse conceito que é a essência do feminismo, né? Tirando aí todo o estereótipo que foi criado em torno disso. Então, a gente pode começar a partir disso, né, do que ela traz no começo do livro, sobre esse estereótipo, como que o feminismo é visto hoje, né? Então, quando colocam, essa mulher é feminista, então a gente já enxerga ali a figura de uma mulher com as axilas cabeludas, com uma regata, um pedaço de pau na mão, o cabelo todo assanhado, as unhas não pintadas, o rosto ali todo
todo sem maquiagem, ou de chinelo, ou de tênis, e com a cara de raiva, com jeito de estressada. Então, muita gente vê feminismo muito dessa forma, né, Cris? O que você acha? Isso. Ela traz também, mais para o final do livro, uma definição muito interessante do que é feminista, né? Então, ela vai dizer assim, feminista, ela pega essa definição de um dicionário, uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Então, veja que uma pessoa, não é preciso ser mulher para ser feminista, basta que você entenda que há uma desigualdade, que há uma questão de gênero e trabalhe para que isso mude, para que isso se torne mais equilibrado, mais igualitário. Essa questão da feminista, a gente até conversou um pouco sobre isso, como a gente pode ver essa figura da feminista distorcida, né? A gente chegou a esse termo, eu e a Tayane, pensando que é um feminismo militante distorcido. Militância todos fazemos na medida em que pensamos, questionamos e agimos para combater as desigualdades, quaisquer que sejam, mas aqui o nosso foco principal é a questão de gênero, ponto de vista da mulher. Mas qualquer pessoa que acredite e trabalhe para quebrar esse paradigma é considerada feminista. Aquela feminista, como a Thay descreveu, aquele estereótipo da feminista mais raivosa, seria um feminismo distorcido, entendendo que vai se trabalhar com base na raiva, na agressão, que vai se combater como se estivesse numa guerra. E, na verdade, a gente entende que, embora existam aí questões emergenciais, que levam, inclusive, à violência, ao feminicídio, tudo isso passa pelo machismo, que é o que a gente está trabalhando para desconstruir, a gente entende também que esse talvez não seja o melhor caminho, que esse mais afasta as pessoas, criando esses estereótipos que os próprios homens, às vezes, como piada, fazem uso para desmerecer todo um pensamento, toda uma luta, todo um trabalho que vem acontecendo, né? A Shimananda, como a Tayane trouxe, ela escreve esse livro, adaptado de uma palestra, é um livro muito simples, é um livro curto, é um livro, né, de poucas... não é uma coisa assim muito complexa, diferente, por exemplo, de outras obras, grandes obras feministas, como O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um livro super complexo, né, que traz desde o ponto de vista biológico, passando pelo social, filosófico, do que é o machismo, do que é o feminismo, do que é ser mulher. Também é uma leitura importante, mas já traz uma outra complexidade mesmo. O livro da Shimananda é um livro que eu acho que todo mundo realmente deveria ler, homens, mulheres, adolescentes, porque ele é revelador de situações. E aí ela faz essa proposta no título, com base nessa ideia do que é ser feminista, do que é o feminismo, e as situações que ela viveu, é um convite. Sejamos todos feministas, independente do nosso gênero, do nosso sexo, homens, mulheres, cis, trans, enfim, mas lutando por uma igualdade, por direitos iguais, né? Por uma igualdade de representação, por uma igualdade política, econômica, social, entre homens e mulheres. Não é um movimento anti-homens, de ódio aos homens, como o feminismo distorcido muitas vezes pode evocar, pode nem ser a intenção, mas acaba trazendo essa perspectiva. A gente até entende, né? Porque quando se passa por muita coisa, quando se passa inclusive por violência, é quase natural que a nossa reação também seja violenta e que a gente também tenha cultivado muita raiva, muita agressividade. Mas nesse ponto, eu particularmente não acredito que o trabalho seja por aí. Acho que assim a gente mais confunde a discussão, mais cria artifícios que aqueles que são contra essa ideia possam usar, inclusive, do que ajuda as pessoas a terem um entendimento mais nítido, né, dessas questões. Esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, com todo respeito às pessoas que pensam o contrário e que estão aí fazendo aquilo que acham que é correto. Eu acho que o caminho que a gente segue aqui
no movimento Ilumina, e de alguma maneira na nossa vida pessoal também, é de compreensão, é de buscar compreender as coisas de uma maneira objetiva e pragmática, sem muitas ilusões, fazendo a leitura do que é, né, do estado da arte. Olha, isso está assim, isso é assim. Isso está legal? Está bom? Não, não está. Então, como podemos entender melhor para desativar, desarticular e tornar isso mais interessante? Né? Eu que tenho uma filha mulher, uma jovem, né, de 18 anos, que está começando a vida adulta, para mim isso é uma questão fundamental, não apenas enquanto mulher, mas como mãe, como uma pessoa que está preocupada com a sociedade como um todo, com todos os casos que chegam até a gente, coisas que acontecem ainda, coisas muito tenebrosas, em pleno século XXI. Essa discussão ela não pode cessar, ela tem que estar em pauta o tempo todo. Né? A gente não está falando aqui apenas de um preconceito no mercado de trabalho, por exemplo, mas a gente está falando aqui de um mesmo preconceito que também chega aos extremos, brutal e completamente errada. Então, eu acho que esse é o ponto do livro. Acho que ele é uma leitura importante para abrir caminhos e até mesmo para aquelas pessoas que não conhecem tanto esse tema, terem uma porta de entrada mais suave, através dos relatos que a Chimamanda traz. Muito legal. E logo no comecinho do livro, ela conta a primeira vez que ela foi chamada de feminista, né? Ela estava na conversa com o melhor amigo dela, trazendo as ideias, as convicções, e esse amigo olhou para ela e disse: "Você é feminista". E naquele momento ela não sabia o significado de feminista, mas ela não quis que ele percebesse isso, né? Mas ela sentiu no tom da voz dele que não era um elogio. Ela disse até assim, que ela sentiu como se ele tivesse dito: "Você apoia o terrorismo". Mas como ela não sabia ainda do que se tratava, ela desconversou e trocou ali de assunto, né? Então ela conta que o primeiro contato que ela teve com esse termo de ter sido chamado de feminista foi como se fosse uma repreensão, né? Como se fosse uma coisa muito errada. E ela chegou em casa e foi logo ver o significado, né? E ela viu que fazia muito sentido com o que ela pensava, no que ela acreditava, e ela se intitulou feminista a partir dali, né? E ao longo da vida dela, ela foi sofrendo muitas repreensões por causa disso. Aí ela fala que diziam para ela: as feministas, elas são infelizes, são mulheres que sabem que não vão conseguir casar, são raivosas, são infelizes. Aí ela disse: bom, então eu sou uma feminista feliz. Aí outra pessoa chega com ela e diz: isso é uma cultura anti-africana, porque as africanas não são feministas, né? Ela disse: então eu sou aqui uma feminista feliz e africana. Né? Aí ela começou a se auto-intitular e mudando esse estereótipo, né? Aí outro disse: as feministas não se arrumam e odeiam homens. Ela disse: então eu sou uma feminista feliz, africana, que não odeia os homens e que usa batom e salto alto. Então ela traz isso até num tom de humor, assim, no livro, né? Que para mostrar que esse estereótipo ele foi criado. Então, não para ser feminista, para se intitular feminista e entrar nesse movimento que é tão válido, não precisa fazer parte do estereótipo que foi criado, né? Que é que a gente chama do feminismo que foi distorcido, né, Cris? É como se o feminismo ele estivesse andando em contramão à feminilidade, né? A mulher feminina. É como se a mulher feminina não pudesse ser feminista e as duas não tivessem aí, não conversassem, fossem dois extremos completamente separados aí, né? Então ela traz isso, é super legal essa diferenciação que ela traz do estereótipo, né, para o que ela acredita ser realmente o feminismo, ser feminista. E a Cris falou que sobre ser mãe, ter uma filha aí de 18, eu tenho um filho de 12, e é incrível como esses meninos, acho que até no colégio mesmo, eles já vêm com uma tendência muito machista.
o machismo na criança já é muito evidente. Então, por exemplo, quando eu digo Henrique, o nome do meu filho é Henrique, a louça é tua. Ele, não, lavar louça é coisa de mulher. Isso já há algum tempinho atrás, né? E aí hoje ele nem discute mais, porque obrigatoriamente todas as louças são dele. Então, uma parte do livro muito interessante também é que ela fala, quando uma coisa é muito repetida, ela se torna normal. Então, a gente cresceu muito ouvindo falar disso, né? Que serviço de casa é coisa de mulher. Então, ele, como criança, ele já cresce nesse meio e já tem esse entendimento. Só que qual o nosso papel como mãe, como pai? É trazer para o convívio, trazer para a rotina comportamentos e frases e diálogos e conversas que comecem a quebrar essa normatização aí do que é coisa de mulher e o que é coisa de homem, né? Então, ele lava agora a louça todos os dias, por causa disso. Então, o trabalho da louça é dele. Então, aos poucos, na mente dele, uma coisa tão boba vai desconstruindo. Então, com essa rotina que ele tem agora, ele já automaticamente, e aos poucos, que isso é um processo, né? Ele vai desconectar o trabalho doméstico de ser só da mulher, porque ele também faz. Então, quando ele estiver adulto, casado aí, ou namorando, ele já não vai ter esse discurso de dizer que lavar louça é coisa de mulher. Eu sei que isso é uma coisa muito, muito boba, muito básica, mas começa com essas coisas bobas e básicas, né? E aí a gente tem que ir desconstruindo com muita delicadeza, com muito cuidado, não é como a Cris falou, não é na briga, na luta, assim, na agressividade, porque luta existe e é válida, mas como que a gente deve lutar? Com que estratégias, né? Com que tipo de comunicação, com que tipo de abordagem? Então, a mulher, ela precisa usar estratégias diferentes das que os homens usam há muito tempo. A gente conversou sobre isso. Os homens, eles estão muito treinados nesse tipo de luta, que é com a força, com o grito, com a agressividade, com a imposição. Nós, mulheres, temos que usar nossa inteligência feminina, que só nós temos, né? E usar isso para conquistar aí nossas lutas, nossas reivindicações. Acho que é mais ou menos isso. Cris, o que você acha? Eu acho que não é uma coisa boba o que você está falando, não, sobre a louça. Eu até entendo que é uma coisa mais trivial, mais corriqueira, mas a gente vive, né? Você falou que o Henrique traz já algumas informações, alguma formação machista da escola, do ambiente social, dos amigos, porque a gente vive um machismo que é estrutural. Ou seja, a nossa sociedade ela foi construída com base no machismo. Então, esse é o alicerce das coisas. A gente está mexendo numa base de sustentação que não é e nunca foi interessante para nós, para dizer o mínimo, né? Na verdade, ela é perversa, ela sempre foi muito cruel com as mulheres e com outros grupos, mas ela é estrutural. Então, a Shimananda vai falar sobre isso. Precisamos repensar como criamos nossas filhas e nossos filhos, porque isso vai demorar muito tempo. E por isso eu acredito também que a luta, o combate, ele tem seu lugar e ele tem sua razão de ser por conta das motivações de cada um, enfim, né? Nem estou questionando isso, mas ele não dá conta, porque é um processo que a gente vai viver ainda por muitos anos de desconstrução, de desestruturação do machismo, e que é transpor a nossa sociedade para outras bases que sejam mais igualitárias. Então, há também, além disso, um utilitarismo no machismo para os homens. Quando ele diz, por exemplo, louça é coisa de mulher, o serviço doméstico é coisa de mulher, cozinhar é coisa de mulher, qualquer coisa assim, ele está trazendo não só um paradigma que ele observou no mundo, mas também um utilitarismo para ele próprio, num âmbito menor, que acontece com os homens em todos os ambientes. Então, a mulher não sabe dirigir, a mulher não sabe comandar, a mulher não sabe, não tem pensamento prático, não tem pensamento lógico. Na verdade, nada disso é verdade, mas é muito útil aos homens, porque imagina, se você está aí ocupando um lugar de destaque, ocupando os cargos de poder, mandando e desmandando na sociedade, você não quer que esse Estado
se transforme, você não quer que isso mude, porque isso está sendo muito interessante para você, isso é muito valioso, ter todo esse poder. Então, a quem serve o machismo? O machismo serve ao homem. E quando a gente traz uma perspectiva feminista, claro que tudo que esse machismo não quer é o feminismo, porque está colocando em xeque esse sistema. Então, se eu digo, enquanto homem, que o trabalho doméstico é coisa de mulher, eu estou não só acessando esse machismo estrutural a meu favor, mas também estou fazendo uso disso de uma forma mais egoísta, do tipo, então não preciso fazer, eu já não queria mesmo fazer, porque ninguém quer lavar louça, nunca, nem mulher, nem homem, assim, muito raro, tem dias que você está mais inspirado, você até quer lavar uma louça, ficar pensando alguma coisa e tal, mas no geral, é um trabalho chato, porque você tem que fazer o tempo todo, nunca acaba, porque você acabou de lavar a louça e aí, de repente, não sei de onde surge uma colher dentro da pia, um prato, sabe? Essas coisas que são da vida, então é uma coisa que você tem que ficar fazendo o tempo todo. Quando a mulher ocupa esse lugar, libera o homem desse lugar, que ele não quer estar, e ele pode fazer o que ele quiser. E a gente está ali fazendo algo que a gente não quer, porque disseram para a gente que era nosso trabalho, né? E ela vai falar também de um ponto que eu acho que tem relação com isso, muito interessante, que ela dá o exemplo das mulheres norte-americanas, porque ela vai falar de, acho que 2 amigas, que ela fala assim, as mulheres norte-americanas em geral, e eu acho que isso não é só como é que eu posso dizer, não é só uma característica da formação da cidadã norte-americana, mas de uma maneira mais global. Ela diz que a mulher norte-americana é criada para ser benquista. Esse é o termo que a tradutora usou, benquista, para ser querida, para ser boazinha. E aí, quando eu li esse trecho, eu identifiquei muito da minha própria criação nisso. De todas as vezes que eu fui repreendida, porque eu estava sendo agressiva, porque eu estava questionando, e eu não podia questionar, tinha que eu simplesmente ouvir, aceitar, eu não podia discutir, eu tinha que ser boa. Essa ideia de ser boa o tempo todo, de ser boazinha, de se importar muito com o que as pessoas vão pensar, principalmente os homens, tanto seja no sentido de para que aquele homem determinado tenha interesse por você, então é muito importante o que ele vai pensar de você, você tem que se adequar a um ideal para que ele se interesse, para que ele mantenha o interesse, para que ele te valorize a ponto de querer casar. Ela fala também sobre isso, como o casamento se tornou simplesmente o maior, quase o único objetivo na vida das mulheres, mas também do que aquele homem pode pensar de negativo, se você tiver um determinado comportamento, se você não tiver modos, né? Eu também ouvia muito isso, assim, porque eu era um pouco sem modos, vamos dizer, né? Eu era criança, então, não senta assim, fecha a perna e tal. Aí uma vez eu ouvi, Cristina não pode usar vestido, Cristina não pode usar saia, porque ela não tem modos. A gente entende também que há, por parte da nossa família, um cuidado, porque o mundo é o mundo, né? A gente está tratando aqui do campo das ideias, daquilo que a gente entende como justo, mas a gente sabe que a gente vive num mundo que ainda não opera dessa maneira, né? Que opera ali num modo um pouco mais bruto. Então, há esse cuidado, mas não é só isso. Há também um machismo estrutural que diz que a mulher tem que ser comportada, que ela tem que ser recatada, que ela tem que ser boa, e que ela tem que se adaptar à vontade do homem, e em alguns casos até mesmo se encolher. Ela não pode ser mais que o homem, ela não pode parecer mais que o homem, ela não pode brilhar mais que o homem, ela não pode ganhar mais que o homem. Então, se você está nesse caminho, você tem que dar um passo atrás para o seu companheiro, seu marido, por exemplo, não te deixar, porque talvez ele não tem que aguentar isso. Ele é o homem, então ele tem que aparecer. Ele pode fazer o que ele quiser, ele não tem tempo de lavar a louça. Ela fala também sobre uma amiga que trabalha no mesmo cargo que o marido, tem a mesma formação que o marido, não sei qual é, e que quando os dois chegam em casa, mais ou menos no mesmo horário, ela vai fazer todo o trabalho de casa, inclusive cuidar do filho e fazer o jantar e tal. Isso é muito comum. Isso é muito comum. E tem um pouco também daquela ideia que a Tayane lembrou, que é quando a gente vê uma coisa repetida às vezes, a gente acaba internalizando aquilo como normal. Então, não, mas é assim, minha mãe era assim, minha avó fazia isso. Então, eu também vou fazer, porque eu sou mulher. Não é isso, Thay?
É isso mesmo. Então, eu falo assim que é uma coisa boba por ser um exemplo básico, né? Mas a Cris tem toda a razão, não é nada bobo, não. E aí, quem tem filhos e filhas também, acho que desde criança, desconstruir essa desigualdade de gênero e começar a igualar com relação à importância de atividades iguais, profissões, inclusive mães de meninas mesmo, Cris. Eu fui criada muito assim, minha avó, minha mãe, sempre deixaram muito claro que o homem é mais importante, que o homem tem que chegar em casa e tem que estar tudo pronto, mesmo a mulher trabalhando fora igualmente. Eu passei muitos anos casada no relacionamento anterior e nós trabalhávamos numa carga muito parecida e em alguns momentos eu trabalhava até muito mais fora porque eu estava num segundo emprego. E ainda assim, na minha cabeça, na minha percepção, eu não tinha que perturbá-lo e incomodá-lo em nada nos afazeres de casa. Eu tinha que resolver, ou eu mesma fazendo, ou encontrando alguém para fazer, mas a responsabilidade era minha. Ele tinha que chegar e tinha que estar tudo pronto, comida pronta, casa arrumada, tudo organizado, a roupa dele do dia seguinte já passada, já tudo pronto, só para ele chegar e existir. Ele não podia se preocupar com mais nada, porque fui criada dessa forma, assim como muitas outras mulheres, né? Na nossa cultura aqui, na nossa realidade, somos criadas para isso, né? E isso é ruim. Se você se sente feliz e realizada é, exercendo essas atribuições, tá ok. Mas se você não se sente feliz e sente que isso está injusto, é momento de sentar e conversar e dividir essas tarefas, né? E não continuar fazendo só porque é assim, que é o que a gente comentou que a Shimananda fala no livro, né? Uma coisa muito repetida, ela se torna uma verdade, ela se torna uma coisa normal. Então, se você se sente incomodada, infeliz, frustrada, irritada, e isso está prejudicando a tua autoestima, a tua vida, então isso não está normal, isso não precisa continuar do jeito que está indo. Mas você também não precisa comprar uma briga tão grande, usa, como a gente falou, usa estratégias querendo alcançar, com o objetivo de alcançar o feminismo, né, que a gente viu. O que é o feminismo? É a igualdade, né, de atribuições, de direitos, é a igualdade. Então, para alcançar essa igualdade, seja feminista, seja a feminista que ama o seu marido, que gosta de usar salto, que gosta de usar batom, que usa desodorante, que tem uma comunicação gentil, seja uma feminista, lute pelo feminismo, mas com inteligência, né? Com inteligência emocional e de forma que você consiga alcançar sem precisar de grandes brigas, de grandes ou rompimentos, né, Cris? Acontece muito de acontecerem rompimentos por essa falta de planejar a estratégia que vai ser usada. Né? Então, você não precisa cuidar do seu marido como se ele fosse seu filho o resto da sua vida. Eu acho que tem muito a ver com isso. Então, se vocês trabalham fora, ou não, se você fica em casa, trabalha de casa, você não tem obrigação de fazer todas as coisas de casa sozinha. Converse. Às vezes falta apenas uma conversa amorosa, uma comunicação bem amorosa e diz, tá pesando, tá ficando pesado eu cuidar de tudo, de comida, de roupa, de casa, de tudo. Vamos dividir um pouquinho? Um dia um lava a louça, outro dia o outro lava. Com isso eu vou ficar muito mais tranquila, muito mais descansada, muito mais feliz, mais disposta. Com esse tipo de comunicação, com esse tipo de estratégia, a gente consegue alcançar nossos objetivos muito mais facilmente. Talvez não facilmente, seja uma palavra muito forte, né? Mas consiga alcançar. Independente seja fácil ou não tão fácil. Mas com esse tipo de comunicação e de abordagem, e primeiro de tudo, isso não é normal. Você ter que fazer tudo sozinha não é normal e não é uma regra, não é uma obrigação. E você deve comunicar isso para o seu parceiro, para os seus filhos. Quem tem filho menino e filha menina, não pese a vida da sua filha por conta
disso que foi implementado, né, ao longo desses anos todos, equilibre todas as atividades e vamos, aos poucos, aí, com pequenas coisas, começar a diminuir, a reduzir aí as desigualdades. Né, Cris? Esse ponto é importante, porque você falou aí das conversas, eu acho que elas são válidas, mas eu acho que o ponto principal, Thay, é que as próprias mulheres, em geral, possam identificar que há algo errado no desequilíbrio, porque nós somos educadas para achar que isso é normal, e até boa parte da nossa vida, eu acho que até desde sempre e para sempre vão haver momentos em que isso vai passar despercebido por nós, porque está internalizado como normal. É difícil, às vezes, perceber a desigualdade. A gente traz até mesmo uma culpa de não estar dando conta, de não estar fazendo tudo o que devia, quando, na verdade, não devia estar fazendo tudo aquilo. A Shimananda também vai falar uma coisa importante, que ela diz assim, o problema da questão de gênero é que ele prescreve um modo como nós devemos ser, e não, em vez de nos reconhecer como somos. E aí eu acho que esse papel de nos reconhecer como somos cabe a nós mesmos. Tirar um pouco esse véu que o machismo impõe, do tipo, isso é trabalho da mulher. Não importa se... é quase que um castigo. Vocês não lutaram tanto para trabalhar, para votar, para ganhar, vocês não estão lutando aí para ganhar a mesma coisa que o homem, mas aí também vocês vão ter que dar um jeito, porque quando chegar em casa, eu quero minha comida pronta, eu quero minha roupa lavada e passada, eu quero meu filho limpo, tudo isso, né? Então, às vezes eu entendo isso até quase como uma perversão, uma espécie de castigo. Já que vocês estão lutando tanto, a gente não queria nem que vocês saíssem de casa, mas já que vocês querem, então agora estão reclamando da jornada dupla, tripla, sim, porque isso não é normal, não é natural, não é saudável. E aí a gente não tem nem tempo, e talvez isso seja também uma estratégia bem sutil e cruel, de nos reconhecer como somos, quem somos, o que a gente realmente quer. Não é o que está sendo imposto para nós como função, porque eu sou mulher, eu tenho que fazer isso. Espera aí, mas antes de ser mulher, ou homem, ou qualquer outra coisa, eu sou um ser humano, eu tenho sonhos, eu tenho ideias, eu tenho sentimentos que são válidos. Como a gente se reconhece no meio disso? Então, essas conversas, por exemplo, com os parceiros, com maridos e tal, eu acho que são sempre muito desafiadoras, porque a tendência é que o homem seja reativo quanto a isso, porque vai deixar de ser interessante para ele, vai deixar de ser confortável. Então, né, quando mexe no conforto, o ser humano já fica um pouco reativo, não quer que aquilo mude. Bom, mas para mim tá bom, mas para mim não tá bom. E aí, claro que isso às vezes pode gerar briga, pode gerar discussão, eu acho que isso tem que ser conversado sim, mas muito mais, não tanto tendo em foco que a pessoa, cara, vai aceitar e aí tudo bem, vai dar certo. Tomara, pode ser que seja uma pessoa com a mente mais aberta, que também perceba que há uma injustiça ali, que não estivesse talvez muito se tocando, porque está ocupado no mundo masculino, mas que quando você chama atenção e fala, o cara fala, poxa, realmente, né, vamos equilibrar um pouco mais. Mas na maioria das vezes não é o que acontece. O homem ele se torna reativo, porque isso vai abalar aquilo que para ele está muito bem estabelecido, é muito cômodo, é muito útil. Então, não quer. Que horas que eu vou fazer? Não tem tempo para isso. Bom, mas se a mulher arruma tempo para isso, quando isso é dividido, fica muito mais leve para todo mundo. Todo mundo consegue um tempinho para lavar sua louça, fazer sua comida, porque essas coisas dão trabalho, e são trabalhos essenciais, né? O chamado trabalho invisível da mulher, porque ninguém dá valor, ninguém percebe, às vezes nem os próprios filhos, mas ele está lá sendo feito por alguém o tempo todo. E como está esse alguém? Esse alguém consegue se ouvir? Esse alguém lembra quem é, o que quer? Ou está super ocupado ali, botando feijão de molho enquanto lava a louça, enquanto bota a roupa para lavar, enquanto pega o menino que chorou, e tudo isso, né? E o cara está livre, levando a vida dele de homem, trabalhando, jogando seu futebol, fazendo tudo que é um direito dele fazer, mas também é nosso.
Então, acho que esse é um ponto que não dá para a gente esperar que daí as coisas se resolvam com tranquilidade. Acho que não. Mas também esse não precisa ser o objetivo principal. Acho que o objetivo principal é a gente começar a se enxergar, entender que há algo errado e não mais ficar nesse estado adormecido de achar que as coisas são assim, sempre foram assim, vão ser sempre assim. Mas estão erradas. Então, a gente tem que minimamente agir, trabalhar para que isso comece a se transformar em alguns aspectos, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Ela vai falar também desse aspecto da criação dos filhos, e ela fala assim que, como eu disse antes, né, a gente costuma ensinar muito as meninas a se preocupar com o que os meninos acham delas, mas a gente não ensina os meninos a se preocupar com o que as meninas vão pensar. Então, eles podem ser como quiserem, né? Até mesmo boçais, não importa. Na verdade, o discurso, eu já vi isso em algumas amigas que, né, têm filhos e tal, é um discurso muito interessante, mas acaba reforçando o machismo, que é assim, se ela tiver que gostar de você, ela vai gostar do jeito que você é. Eu acho isso muito legal se for feito para todo mundo. Se isso também for dito às meninas. Bom, se você quiser encontrar alguém, isso não tem que ser seu único objetivo de vida, primeiro, mas se você quiser se casar, essa pessoa primeiro tem que gostar de você como você é, te respeitar e tudo isso. Mas isso é mais fortalecido nos meninos, porque os meninos, sim, vão para o mundo, são eles mesmos, eles vão ser vitoriosos, vão ter sucesso na carreira. Para a mulher, isso não é tão relevante na criação das meninas, né? Então, acho que é uma questão que precisa ser trabalhada, se a gente quer transformar. É isso mesmo, e a gente observa isso até na aparência física, por exemplo. Nós mulheres temos uma obrigação social muito grande de estar o tempo todo arrumada. Não que isso seja uma coisa ruim, mas acaba que para algumas mulheres isso se torna um peso. Porque tem mulheres que não gostam dessa obrigação de ter que estar o tempo todo arrumada, maquiada, em forma, tem que cuidar da forma física, enquanto o homem, principalmente depois que ele casa ou está dentro de um relacionamento, ele se desliga completamente disso e não existe mais uma preocupação em estar com o corpo em forma, a aparência o tempo todo bem cuidada, diferente da mulher que tem a unha pintada, um batom, um cabelo bem arrumado, porque senão ela leva nomes como relaxada, e que se ela ficar relaxada, o homem vai procurar outra mulher na rua. Então a gente cresce muito com essas inseguranças, essa pressão, né, em cima da mulher. E por que a gente não pode exigir que o homem faça uma dieta? Perca o peso, cuide da aparência. Por que o homem é tão despreocupado com isso? E a mulher tem que estar o tempo todo tão preocupada, porque senão o homem, que está totalmente relaxado, vai buscar outra mulher na rua, porque a aparência da mulher de casa já não está mais tão legal, né? Então, isso é uma coisa que a gente cresce muito com isso também, né? E é legal, como eu falei, a mulher se cuidar para a própria autoestima. A Shivananda fala disso, né? Ela gosta de se arrumar e de estar bem, de estar bonita e de estar bem apresentável para ela primeiro. Ela gosta de estar assim. Mas pode ser que tenha alguma outra mulher que não gosta de estar, como a gente fala, né, se emperiquitando todo o tempo todo, mas ela faz isso porque ela tem medo do julgamento dos homens e muitas das vezes do próprio marido. E tem o medo desse marido, desse namorado, desse companheiro, olhar para outras na rua. Então a gente a gente é criada na insegurança. Né, a criação da mulher é em cima de uma base insegura, porque qualquer tropeço, entre aspas, nosso, qualquer coisa que a gente deixe de fazer ou deixe de cuidar, a gente pode perder alguma coisa. A gente pode ser julgada, a gente pode perder, a gente pode... Não sei, é uma sensação o tempo todo de insegurança. A gente tem sempre que estar fazendo um pouco a mais, sempre tem que estar buscando mais, buscando servir mais, ou até buscando ser mais invisível, para o homem estar mais evidente, para que
exista um equilíbrio, porque a gente é criado para que o equilíbrio existe se o homem está em mais evidência, se o homem está mais despreocupado, se o homem está mais descansado, se o homem está mais livre e se ele está mais realizado. Então, a gente tem que segurar, pelo outro lado, tudo que sobra disso tudo. A gente tem que dar conta de ficar com a bandeja na mão o tempo todo, equilibrando, para que o homem fique feliz. Porque se o homem estiver feliz, tudo vai estar resolvido. Tudo vai estar equilibrado. Então, os desequilíbrios, quem tem que segurar? Somos nós, mulheres. Nós temos que ficar segurando e dando conta de todos os desequilíbrios para que a vida do homem flua perfeitamente ali, para que tudo fique bem. Então, se o homem está feliz, tudo vai ficar bem. Não importa se nós, mulheres, não estejamos bem. Então, a sensação que a gente percebe no mundo, na nossa criação, isso é uma coisa que a gente tem lutado todos os dias para mudar na nossa vida, para equilibrar mais aí na nossa vida, mas ainda assim, no dia a dia, são tantas coisas estruturadas que para desestruturar isso e trazer uma nova rotina, uma nova vivência, a gente se sente culpada até nisso. Então, a gente, como a Cris falou, o mais importante de tudo é identificar, primeiro, que você não está feliz, que isso não está te fazendo bem, e que tem alguma coisa errada, que está desequilibrado. A balança não está aí equilibrada para os dois lados, né? E sobre se tornar invisível, uma parte super legal, que ela enfatiza muito no livro, sobre o tratamento que ela recebe, né? Recebia em alguns lugares e recebe ainda em outros lugares, em restaurantes, em hotéis. Ela conta o episódio que em um hotel ela teve que provar que ela tinha como pagar o hotel, que ela era uma pessoa influente, educada e tudo, para conseguir entrar sozinha no hotel, porque pensavam que ela era uma garota de programa, por estar entrando sozinha no hotel, enquanto que com homens, eles não barram os homens nas portas dos hotéis, né? Para saber se ele pode pagar ou não. E ela vai trazendo exemplos que mostram muito claramente a desigualdade de tratamento de um homem e de uma mulher, principalmente no contexto lá da região dela, que é na África, né, Cris? Lá é muito forte isso, né? E ela fala que quem tem dinheiro é o homem. Então, sempre ela contou o episódio que ela deu uma gorjeta generosa, né, Cris? Ela estava com um amigo. E a pessoa que recebeu nem olhou para ela, olhou para o homem que estava do lado dela e agradeceu ao homem. Aí o homem olhou para ela e disse: não entendo se foi você quem deu o dinheiro para ele. Aí ela, é sobre isso, né? É sobre isso. Nós mulheres não somos enxergadas com esse empoderamento. Sempre o homem é mais visto com poder que a mulher, né? E esse é poucos exemplos de vários que ela dá no livro, né, Cris? Quer comentar mais algum? Esse exemplo da gorjeta é muito bom, e ela fala também sobre o garçom, né? Os garçons que, quando vão atender uma mesa que tem homens e mulheres, e ela comenta que, por exemplo, na Nigéria tem lugares que uma mulher não entra sozinha, que você tem que estar com um amigo, um namorado, um acompanhante, se você quiser entrar naquele bar, naquela boate, enfim. E essa história do hotel, ela também faz um questionamento no final, que é assim: por que ninguém está preocupado, então, com o consumo da prostituição, com quem consome a prostituição? Só estão preocupados em culpar, criminalizar aquela mulher que se prostitui. Esse não é o problema. Essa mulher está desempenhando um trabalho, uma função que tem demanda, como outras. Então, não dá para a gente também ficar só num lugar de uma falsa moral, de uma hipocrisia, de apontar o dedo e dizer: a mulher está entrando sozinha no hotel porque é uma prostituta, então eu vou barrar, que foi o que aconteceu com ela. Ela traz esse questionamento que eu acho que, independente do nível de machismo, pelos relatos dela, me parece que a Nigéria, eu não conheço a realidade nigeriana, mas me parece que a Nigéria tem uma realidade ainda mais machista que a brasileira, pelo menos em alguns aspectos. Acho que isso deve variar aí de aspectos culturais, enfim. Não se justifica que
uma situação dessa aconteça com uma mulher, que uma humilhação dessa aconteça com uma mulher, né? Ela fala dos garçons, o que ela fala dos garçons é que, ela diz assim, que os garçons, eu anotei, os garçons são fruto de uma sociedade onde os homens são mais importantes que as mulheres. Quando eu li esse trecho, eu já vou dizer da onde, né, qual é o contexto, isso me chocou um pouco por ser tão verdadeiro e por ser tão afiado, né? O homem ser mais importante que a mulher. A nossa sociedade entende que o homem é mais importante que a mulher. Ponto. É isso. É uma verdade que a gente não queria enxergar, mas é assim que funciona. O homem, em geral, ele é mais inteligente, é o homem que manda, é o homem que tem poder, a opinião do homem é que importa. Quantas vezes eu acho que todas nós já passamos por essa situação de que você está falando alguma coisa e alguém fala por cima de você como se você nem estivesse falando nada, ou que você fala alguma coisa num grupo de conversa e as pessoas ignoram sua opinião, e aí quando o homem fala talvez quase a mesma coisa, ele é celebrado, ele é valorizado, e aí a gente fica meio assim, né? Tem momentos que a gente não consegue nem entender o porquê isso acontece, a gente pode até ingenuamente pensar assim, mas acho que a pessoa não ouviu bem o que eu falei. Não, não é isso. É um silenciamento que ocorre há milênios, um silenciamento do feminino. A sua opinião não importa, você não é importante, eu não quero que você seja importante, eu quero que você permaneça nesse lugar. Então ela conta que no restaurante os garçons, homens, nem olham para as mulheres, só se dirigem aos homens da mesa. E eu compartilhei com a Thay que isso já aconteceu comigo, não com garçons especificamente, mas com homens, amigos ou conhecidos do meu marido, que até na minha própria casa, chegando na minha casa, me ignoraram, nem me olharam, falaram só com ele. Só falaram com ele, e eu estava do lado, e aí eu comecei a fazer caras e bocas para ver se a pessoa, para ver o que estava, tentar entender o que estava acontecendo, né? E nada, a pessoa ia e vinha, saía e me ignorava. E isso aconteceu por 2 vezes, e eu perguntei, eu falei, qual é o problema dessa pessoa? Ele é tão mal educado que ele vem à minha casa e não me dá um bom dia, ele nem olhou para mim, eu estava do teu lado. E aí a resposta dele me chocou mais ainda, porque ele falou assim com a maior naturalidade, é respeito. Aí eu fiquei assim, pensando, eu falei, mas respeito por quem? Por mim não é. Porque eu me senti extremamente desrespeitada. E ele riu, assim, tentou levar de forma mais leve, né? Porque ele viu que a gente estava prestes a entrar numa questão mais... E ele falou assim, eu acho que é respeito por mim, porque você é minha mulher e aí não querem ficar olhando para você e tal. Eu falei assim, cara, isso é muito doido, assim, não tem sentido. Para mim não tem sentido, mas para o machismo isso tem sentido. Então, quando ela diz isso, que os garçons são fruto de uma sociedade onde o homem é mais importante que a mulher, essa é a nossa sociedade. Nós somos vistas como menos importantes. E o perigo disso é quando a gente naturaliza. E aí a gente começa a acreditar que a gente é menos importante e que, por conta disso, a gente tem que ter uma série de comportamentos, atitudes que caibam nesse papel de menos importância. Nos relacionamentos, por exemplo, se fala muito sobre concessões. Você vai viver com alguém, você vai passar a sua vida, um período da sua vida, enfim, com uma pessoa, convivendo na mesma casa, tendo uma relação. É normal que ambos façam concessões. Eu quero que isso, né, desde as coisas mais simples, eu quero que a televisão fique aqui, o outro, não, mas eu quero que fique lá. Alguém vai ter que ceder um pouco, ou os dois colocam a televisão no meio. Enfim, mas há concessões. E naquelas questões mais grandiosas, por exemplo, a mulher tende a fazer mais concessões, porque ela precisa que o cara esteja feliz, satisfeito, afinal de contas ele é o homem, afinal de contas ele é mais importante, ele manda. Então a mulher vai se encolhendo para caber naquela relação. E geralmente as concessões que a mulher faz no casamento são gravíssimas para ela, porque ela está abrindo mão de coisas que poderiam ser muito importantes, poderiam ser muito valiosas, muito prazerosas. Às vezes ela está abrindo mão de uma carreira. Quantas vezes, assim, se o marido é transferido, ninguém se espanta se a mulher largar tudo que ela tem para ir atrás, né? E o inverso nem sempre acontece. Quando acontece,
aquele homem costuma ser julgado por outros homens. Ah, é um pau mandado. Ah, quem veste as calças é a mulher. E esse bando de bobagem que a gente escuta a vida inteira, que alguém tem que mandar na relação. E que esse alguém é um homem, porque a sociedade é machista. Então, assim, isso está muito estabelecido na cabeça de todo mundo, quase, principalmente, né, dos homens, que as coisas são assim. Isso aí não dá para discutir, porque senão vai bagunçar toda uma ordem já estabelecida. Só que essa ordem não está sendo boa para a gente, né? Está sendo boa para você, Thay? Para mim, não. Não, Cris. E a gente, no movimento, a gente traz essa abordagem e mais que isso, né? A gente traz um modo de enfrentar isso, que, como a gente falou, não precisa ser com agressividade e violência. E todos os nossos trabalhos são voltados para esse modo de agir, né? Para esse modo de pensar, para como que a gente se posiciona no mundo, né? Com relação a toda essa situação e muitas outras que a gente vem tratando nas outras lives, né? E queria sugerir, Cris, até para a Cris mesmo, não falei com ela sobre isso ainda, e para vocês que estão ouvindo a gente, comecei a assistir a um filme na Netflix, Batalhão 6888, filme incrível. Eu nem terminei ainda, mas estou apaixonada pelo filme, que ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial, do único batalhão formado por mulheres negras, que foram para a Europa, né, na Segunda Guerra Mundial. E traz muito... Eu vi esse filme, é maravilhoso, maravilhoso. E traz muito... elas vão desempenhar um trabalho que praticamente ninguém quis fazer, ou ninguém soube fazer, porque estava um caos, né? E aí dão esse trabalho meio que assim, bota para essas mulheres fazer aí esse negócio que ninguém quer, e elas revolucionam, né? Transformam. Maravilhoso, maravilhoso. E toda essa luta de início, assim, de posicionamento, de encontrar um lugar, um espaço, primeiro por ser mulher, e segundo pelo fator de serem negras, né? Então, um filme muito, muito válido, assim, para a gente assistir, até para complementar todo esse discurso que a gente está trazendo aqui hoje, e lembrei dele agora, e é muito legal. Quem tiver interesse, quem não assistiu ainda, né? Super legal. E voltando aqui ao nosso tema, que tem muito a ver com o filme também, é dizer que o movimento Ilumina, ele também traz esse aspecto do posicionamento feminino no combate a essa desigualdade de gênero, né? Então, trazer o feminismo e o ser feminista com outro olhar, e não com o que está aí no mundo, né? Esse estereótipo de mulher que não depila, que é brigona, que traz aí uma militância agressiva, e não precisa ir por esse caminho. Então, como o título do livro fala, né, Cris? Sejamos todos feministas, e trazer isso como uma coisa boa, de igualdade, de combate a esse desequilíbrio que existe hoje nas famílias, né, nos relacionamentos, de que a mulher sempre tem que ter uma carga a mais, a mulher sempre tem que ter responsabilidades e afazeres a mais que os homens, e que os homens sempre precisam ser mais vistos, a mulher ela tem que ser mais discreta, mais invisível. Então, com muita tranquilidade, com muito amor, com muita gentileza, vamos desconstruindo isso. E acho que, como a autora fala, com a criação dos nossos filhos. Então, para quem tem filho, tanto menina quanto menino, vamos desconstruindo aí aos poucos essa construção toda que foi formada em torno disso, de que a mulher ela tem que carregar mais peso, né? Ela tem que ter mais responsabilidade. E a gente convida vocês aí para acompanhar os nossos conteúdos. A gente vai trazer muito mais coisa a respeito desse universo feminino, né? E acompanha nossas redes sociais, e acompanha nosso trabalho, que tem muita coisa legal, né, Cris? Com certeza, e é um trabalho, como a gente sempre gosta de lembrar, é um trabalho coletivo. É um movimento, né? Nós estamos aqui, iniciamos esse movimento como uma onda, né? Ela começa pequena e aí a gente vai agregando outras forças, outras irmãs, companheiras que estão pensando também essas questões e que acreditam que a gente pode, e a gente tem inteligência, criatividade, sensibilidade
muito propícias para desenvolver caminhos e estratégias de tornar o mundo melhor para todo mundo, né? Toda essa questão que a gente trouxe hoje, pensando a partir do livro, como a gente falou lá no iniciozinho da live, ela perpassa tudo aquilo que a gente também tem discutido aqui no Movimento Ilumina, grandes desafios, grandes problemas que as mulheres enfrentam no aspecto emocional, no aspecto financeiro, são decorrentes desse machismo estrutural. Então, trabalhar em prol de uma consciência mais igualitária, de uma consciência feminista para todos. Não, quando a gente diz feminista, né, mais uma vez, a gente não está querendo dizer aqui que as mulheres são melhores, que a gente odeia os homens, nada disso, acho que isso já ficou bem evidente. A gente está falando aqui de um reequilíbrio, e por isso esse movimento ele começa numa perspectiva feminista, para reequilibrar essa situação. A partir do momento em que daqui a algum tempo, não sei quando, a gente tenha uma sociedade planetária mais igualitária, isso perde o sentido. A gente não vai mais precisar discutir questão de gênero, porque isso já vai estar no passado. Mas, enquanto isso ainda está muito enraizado no nosso presente, e pior ainda, isso ainda está se projetando para o nosso futuro próximo, porque a gente ainda vê que vai demorar um tempo para que isso aconteça, né? Só para finalizar aqui meu pensamento, a Shimananda, ela vai citar também deixa eu ver aqui, eu anotei o nome, eu não tenho certeza se eu anotei correto, mas Mogali Matai é uma ganhadora do Prêmio Nobel, e ela cita essa mulher quando ela diz assim: quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. Ou seja, numa empresa, nas instituições públicas, basta a gente olhar quantas mulheres são presidente de república, quantas mulheres são governadoras, quantas mulheres são senadoras e quantos homens. Né? Em termos relativos, as mulheres ocupam muito menos os cargos de poder e de decisão, porque estamos presas num paradigma machista que vai tanto nos colocar num lugar de dar conta de todo o universo doméstico, que vai nos colocar num lugar de competição com outras mulheres. Então, para isso, a gente tem que estar sempre arrumado. Isso dá muito trabalho também, né? Então, às vezes, a gente não consegue nem se dedicar tanto como a gente poderia aos nossos próprios projetos profissionais, porque a gente está enredada numa situação em que a gente está preocupada que outra mulher possa estar mais bonita, e aí meu marido vai olhar para ela, e aí pronto, meu casamento acabou, e se meu casamento acabou, minha vida acabou. Então, tudo isso precisa ser desativado. Outras mulheres não são nossas inimigas, na verdade, elas deveriam ser nossas amigas, nós deveríamos estar trabalhando em comunhão, para que uma situação que é ruim para todas nós possa ser transformada. Ao mesmo tempo, a autora vai falar também que o homem ele é ensinado a ser duro, a ser agressivo, porque a gente ainda trabalha a educação dos nossos filhos nessa perspectiva, que é uma perspectiva muito antiga. Né? Lá nos primórdios da civilização humana, desde as cavernas, a força era, com certeza, um elemento fundamental de sobrevivência. Então, era natural que o homem, que fisicamente é mais forte que a mulher, ele dominasse, e que a mulher ficasse num papel mais resguardado. Até aí a gente consegue entender que havia ali uma dinâmica social que exigia essa proeminência, vamos dizer assim, masculina. Porém, hoje, isso não faz mais nenhum sentido. E outros atributos, como a inteligência, a criatividade, capacidade de gestão, capacidade de organização, são muito mais importantes na nossa vida profissional, por exemplo. Coisa que nós, mulheres, sabemos melhor do que ninguém, fazemos melhor do que ninguém, estamos aí há milênios gerenciando, criando, gerando a própria vida dentro de nós, criando filhos, criando ideias, criando projetos, criando sonhos, tecendo relações. Então, os atributos femininos hoje, eles são muito valiosos. Porém, a própria estrutura machista que nos faz encolher, porque aí veja, ela diz que quanto mais duro o homem, né, que é ensinado a ser duro, a ser agressivo, mais frágil é o seu ego. Se você está ao lado de um homem que tem um ego muito frágil, mais você vai precisar se encolher
para que esse ego não seja ferido. Então, você não pode avançar. Se você está avançando, está indo muito rápido, volta um pouquinho, larga esse emprego, não vai dar certo, seu casamento vai acabar, né? Larga esse projeto, porque isso aí você não vai ter tempo para nada. Como é que você vai cuidar do seu marido? Como assim cuidar do meu marido? Maternar marido, né? Aí existe isso, muito e muito, nós somos ensinadas assim. Então, eu me encolho para caber naquela relação, para continuar naquele casamento, para não ofuscar o companheiro, o homem, para não ferir aquele ego frágil, e aí com isso eu avanço cada vez menos, mesmo tendo potencial. Então, os homens continuam no controle, continuam no domínio, nos cargos principais, ocupando aí, mandando no mundo. E, de uma maneira geral, posso dizer para vocês que, também, de novo, minha opinião pessoal, eu acho que as coisas não estão muito boas no mundo. Essa gestão masculina, ela tem problemas muito graves, né? Veja que em pleno século XXI nós estamos vivendo aí algumas guerras, alguns genocídios e coisas do gênero. Então, isso, para mim, não teria mais nenhum sentido, nenhum fundamento. Isso são articulações bárbaras que já deviam ter ficado no passado, mas são dinâmicas ainda presentes. Então, tudo isso parte de uma gestão masculina. A mulher, por ela própria, acreditar em tudo isso, ela se encolhe e aí não avança. A própria estrutura também machista não quer que essa mulher avance. Então, é todo um conjunto de fatores que faz com que, quanto mais perto do topo a gente chegue, menos mulheres a gente encontre. Então, eu vejo que isso precisa ser pensado, precisa ser questionado, e para que a gente possa, então, reverter. Para finalizar, eu vou terminar aqui, ela faz uma provocação ao final, que eu acho que a gente pode lançar aqui também, que ela pergunta assim: e se criássemos nossas crianças focando em suas qualidades e talentos, e não em seu gênero? Não é porque a minha filha é mulher que ela tem que fazer tudo para todo mundo na casa. Não é porque o meu filho é homem que ele pode fazer o que ele quiser na rua e que não há consequências para isso, porque ele é homem, ele é assim mesmo, ele faz o que ele quer. A minha filha tem qualidades, tem talento, o filho tem qualidades, tem talentos, independente do gênero, né? Então, eu acho que essa é uma mudança simples de ponto de vista, não estou dizendo que seja fácil, mas é simples a gente mudar o nosso enfoque para olhar para as nossas crianças como seres humanos, ressaltando essas qualidades e esses talentos e promovendo uma criação mais justa em termos de gênero. Eu acho que esse já é um trabalho grandioso que a gente pode fazer para toda a humanidade. É assim que eu vejo, pelo menos, né? Bom, acho que é isso, tá? E acho que é o que eu tinha para compartilhar dessa leitura. Recomendo que vocês leiam esse livro. É bem rapidinho e é muito bacana para quem tem filhos também, já numa idade aí, a partir dos 12, 13 anos, que consiga articular, perceber a realidade, que as crianças ainda não viveram tudo que a gente viveu, né? Tudo que ela fala ali, de alguma maneira, a gente já passou, mas os meninos vão passar ainda por isso. Então, é bacana trazer essa perspectiva, e eu acho que vai enriquecer a todos, adultos, adolescentes. É um livro bem bacana. Fiquei muito feliz da gente ter tido essa conversa aqui. Muito bom, Cris. Compartilho de tudo que a Cris comentou com vocês, explorou aí. E o livro também está no Spotify. Quem tem o hábito de ouvir podcast no Spotify, ele tem o audiobook. Então, ele gira em torno de 40 minutos. Então, ele é bem rápido, dá para ouvir ele inteiro aí durante um trajeto de engarrafamento, você ouve muito rápido. Ou em casa, vale muito a pena, pessoal. E, para finalizar, a gente sempre finaliza indicando o nosso livro, o livro do Movimento Ilumina, que é o Filtro. A gente vai deixar aqui na descrição o nosso site, onde você vai encontrar aí. Tem uma leitura, uma versão gratuita, parcial do livro, que conta aí a trajetória da Liz, que é uma mulher como nós também lutando contra essas desigualdades, e também uma questão que aflige
afeta todas nós mulheres, né? Que é essa insegurança com relação a traições dentro de relacionamentos. Então, traz a história da Liz, que passa por um processo traumático aí de traição e de separação, e vai trazendo como é que foi aí a trajetória da Liz em 21 dias, com a superação, com o enfrentamento desse trauma, de todas as emoções, e é uma leitura que vai agregar muito aí para quem já passou, para quem está passando, e para quem tem essa insegurança, esse medo de passar por esse trauma, né? Então, a gente sempre deixa a recomendação do nosso livro, e no nosso site também tem vários outros trabalhos que nós fazemos, né, Cris, de mentoria, de comunidade feminina. Então, conheça mais sobre nós, se você gostou aqui do conteúdo que a gente trouxe, e vocês vão gostar demais do que a gente está construindo aí no universo feminino. Maravilha. Venham junto com a gente para a gente construir juntas, porque eu acho que faz muito mais sentido essa construção coletiva. Como dizem os mais velhos, uma andorinha só não faz um verão, mas juntas nós conseguimos vencer, ou pelo menos nos reconhecer melhor. Nosso livro também é um livro feminista, né, Thay? Nós somos feministas e nós convidamos a todos e todas que estão nos ouvindo a abrir um pouco a mente para essa perspectiva e entendendo que a gente está falando aqui de humanidade, de sermos humanos e de termos direito. Então, o Movimento Ilumina, como o próprio nome diz, busca iluminar alguns pontos. E quando a gente começa a olhar para nós mesmas, nos reconhecer, nos identificar, olhar para dentro de nós, entender, lembrar o que a gente sente, o que a gente pensa, nós estamos sendo feministas, nós estamos dando valor àquilo que, em geral, é menosprezado, porque somos vistas como menos importantes, mas não somos. Somos tão importantes quanto, somos tão importantes quanto somos. E eu acho que esse reconhecimento tem que partir de cada mulher. Aí sim, as coisas vão começar a se movimentar. Beijo para todos, beijo para todas. Até breve. Em breve a gente volta com mais uma conversa para iluminar algum ponto aí da nossa trajetória enquanto mulher. Sigam a Movimento Ilumina nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, estamos por aí. Venham somar com a gente. Deixa aqui embaixo um comentário, diz para a gente o que você achou, se você leu o livro, se você quer ler, o que você achou dessa conversa. Isso enriquece demais a nossa discussão, não só para nós, mas para todas nós, que somos parte desse movimento. É isso aí, até mais. Tchau, Cris. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.